Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 17 de agosto e é a quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Senhor, abençoe-me enquanto pondero suas palavras pronunciadas hoje nas Sagradas Escrituras. Ajuda-me, Senhor, a conformar mais o meu coração ao teu. O evangelho desse dia de hoje é Mateus 18, versículo 21 até o versículo 1 do capítulo 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Damos continuidade, irmãos e irmãs, à instrução de Jesus aos seus discípulos nas práticas que vivem interiormente na igreja. No evangelho de ontem, nós ouvimos acerca da correção fraterna. Nem sempre a correção fraterna tem a eficácia que a gente gostaria que ela tivesse. Nem sempre tentar corrigir um irmão é suficiente para continuarmos a boa convivência. Quando isso não é possível, nós ainda temos um recurso que depende mais ainda de nós, que é o recurso do perdão. O perdão acontece todas as vezes que nos sentimos mal, quando alguém nos fez algum tipo de mal, quando alguém não correspondeu ao bem que a gente esperava receber. O perdão cabe em todas as ocasiões. O perdão tem o seu lugar em todos os estágios da vida. O perdão tem lugar entre qualquer grupo de pessoas. Quem de nós nunca errou, nunca magoou alguém? Ou mesmo quem de nós nunca se sentiu ferido, acuado pela prática, pela palavra, pela atitude de alguém? E a instrução de Jesus a Pedro, que pergunta ao mestre: quantas vezes eu devo perdoar? Porque existia uma quantidade até quanto alguém deveria perdoar. Era 3 vezes que deveria se dar o perdão. Pedro já avançou um pouco. Ele fala até 7. Isso quer dizer que Pedro já está avançado
em relação à cultura da sua época. Para quem aprendeu a perdoar apenas 3 vezes e ele oferece 7, ou agora, escutando de Jesus, até 70 vezes 7. Porque 70 ou 7, o número 7 vai expressar sempre a infinitude. É isso que Jesus quer ensinar a Pedro, e como Pedro é o porta-voz da igreja, ensinar a toda a igreja, e ensinar inclusive a mim e a ti. Em termos bíblicos, como a gente acabou de ouvir, esse número 7 reflete a perfeição. A gente pode tomar as palavras de Cristo como, sem dúvida, seus ouvintes o fizeram. E aí nós teríamos 490 vezes, literalmente. Embora isso seja muito, mas isso também tem uma finitude. Jesus quer mostrar que o perdão é infinito. Esse é o reflexo do próprio perdão perfeito de Deus, que é ilimitado. Pedro se aproximou de Jesus com essa pergunta sobre o seu irmão. A gente é até levado a pensar, será que Pedro brigou com o seu irmão André? Será que acabaram de ter algum tipo de discussão ou com outro dos discípulos? Seja qual for a resposta, é uma pergunta esperançosa, porque expressa o desejo de Pedro de perdoar. Pedro traz no coração, um desejo de, mesmo tendo sentido algo pelo mal que o outro lhe fez, ele quer perdoar. E isso é muito importante, porque mesmo que a gente se sinta feridos, o nosso desejo de perdoar, o nosso desejo de fazer as pazes, precisa fazer parte da nossa vida, porque Cristo é que habita e deve habitar o nosso coração. E o nosso perdão parte do perdão do Cristo. Agora, Jesus conhece a nossa condição humana e Ele não pede a nossa perfeição, mas Ele nunca quer que a gente se deixe levar por um sentimento que não seja o sentimento do amor. Mesmo sabendo que a gente faz o irmão sofrer, que a gente traz o sofrimento em nós, Ele quer que a gente pratique o amor e daqui, dessa forma, com o perdão. Jesus usa uma passagem para ilustrar como deve ser esse perdão no reino dos céus. A princípio, parece que Jesus lida com assuntos muito profanos, colocando um senhor que dá o perdão da dívida, mas que depois aquele que foi perdoado não dá o perdão, e parece apresentar algo muito profano e pouco espiritual. Mas o que Jesus quer é que a nossa vida comum, cotidiana, diária, seja iluminada por essas parábolas, por essas histórias, até mesmo para a gente ver que o perdão deve acontecer no cotidiano da nossa vida, no mais comum da nossa vida, lá no nosso trabalho, pelos pequenos gestos de perdão, de novas chances que as pessoas nos dão, para a gente também aprender a santificar o nosso mundo pelas chances que a gente vai dando às pessoas. O reino de Deus é esse mundo no qual a gente aprende a conviver, perdoando, aceitando a misericórdia divina, mas também oferecendo essa misericórdia. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Quem pratica o perdão, pratica também um ato de que conhece o céu, conhece as coisas de Deus. Que a gente possa aprender de Pedro, que aprendeu de Jesus, porque a gente perdoa não é porque nós temos dó da outra pessoa. A gente perdoa é porque antes nós fomos perdoados. Nós não damos algo que não nos tenha sido feito primeiro. E o perdão primeiro foi dado a nós por Deus, por Jesus. É o maior ato de amor que Deus teve para conosco. E quando esse perdão brota do nosso coração, é também um ato de amor, porque vem de um lugar de dor. E sendo um lugar de dor, nos faz remontar a própria cruz, a própria paixão do Cristo.
Não deixe que a dor provocada, que a dor causada por alguém na sua vida lhe impeça de ser como Jesus e dar o seu perdão. Rezemos juntos. Senhor Jesus, lembra-me da tua bondade para comigo e que esta seja a fonte do perdão e da compaixão que me pedes para estender aos outros. Ao olhar para os outros, deixa-me, Senhor, experimentar diariamente o seu olhar amoroso para comigo. Senhor, hoje, pela tua graça, me esforçarei para perdoar de coração as pequenas e as grandes ofensas que as pessoas já me fizeram. E fazendo uma referência a Santo Agostinho, repetindo aqui uma frase do Papa Emérito Bento XVI, falecido, na sua encíclica Spe Salvi, ao falar de Santo Agostinho, ele fala da purificação que Deus realiza no coração humano, derramando o vinagre que enche o vaso do nosso coração, para que o Senhor possa encher de mel e de ternura. Então, que a gente possa fazer com que o vinagre, que é o vinho azedo, que ele saia do nosso coração, para que Deus possa encher o nosso coração de mel e de ternura. Deus abençoe você em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.